Olá, estamos de volta e hoje, de uma maneira especial, em mais uma edição do podcast da Transforma Saúde. E com muita alegria temos um convidado especial, já vou agradecendo aqui na entrada por ter aceitado o nosso convite, o Fernando da Amba. É ele, o nosso convidado do dia, e hoje a nossa discussão vai ser sobre mediação, sobre gestão de conflitos em saúde. Eu tenho certeza que vocês irão aprender muito sobre esse tema, um tema que nós gostamos muito e muito correlacionado com problemas atuais do sistema de saúde. Nós estamos falando aí de um cenário de saúde com alta judicialização, alta sinistralidade, grandes conflitos relacionados a autorizações em saúde. Então preparem, apertem o cinto de segurança, porque hoje está aqui a referência brasileira no tema em mediação. Fernando, conta aí, Dani, quem é o Fernando? Fernando Guilhom, direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Com um currículo extenso, Fernando. Então, muito Eu queria obrigado. só falar antes do currículo do Fernando, porque currículo extenso, ele começa com o que é bom, né, Fernando? E o Fernando é atleticano, tá? Mineiros entenderão, né? Então continue, por gentileza. Tenho que falar, né, Fernando? Não tem jeito. Vamos começar pelo que é mais Deixa importante. eu ir para o mais importante, que é o currículo do Fernando. Aí conta o resto. Né? Vou para a parte boa. Fernando, sócio fundador e diretor da Amba Mediação, professor de mediação comunitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, especialista e mestre em Direito Econômico pela UFMG, capacitação internacional em mediação pela Universidade do Porto, em parceria com o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, Instituto Internacional de Mediação, palestrante do TEDx, autor e organizador do livro Mediação, Cenários e Casos, publicados pela editora Ágora 21, foi gerente de compliance da Fundação Petrobras de Seguridade Social e foi presidente do Conselho Administrativo da Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fernando, seja muito bem-vindo e muito obrigada por essa parceria. Eu que agradeço, para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês. Transforma Saúde, né? Chegou num momento muito oportuno conhecer vocês, né? A competência, a qualidade do trabalho e a complementaridade, eu acho, dos nossos assuntos. Trabalhar governança, compliance, gestão de risco, gestão de conflitos de uma forma conjunta para agregar valor, para dar mais eficiência para a área de saúde, para os hospitais, para as operadoras. Isso, né, vai enriquecer muito o nosso trabalho e com certeza dos nossos parceiros e clientes. Com certeza que o foco é esse, né, Fernando? É entregar valor, é o sucesso do cliente, que a gente viu que combina muito, né? Quando a gente conversou, foi de cara, falou assim, nossa, a gente pensa muito igual, né? Tava o Dr. Luiz também, que é um parceiro nosso, e pra gente é uma alegria muito grande, tá? Queria te agradecer muito por estar aqui conosco, por essa parceria. E, gente, você já sabe que aqui na Transforma, o nosso convidado vem, ele vai escolher o que nós vamos petiscar. E quem não é de Minas Gerais, eu vou falar pra vocês. Hoje aqui o petisquinho é o pastelzinho de angu mineiro. E olha, gente, se vocês ainda não degustaram, né, Fernando? Como um bom mineiro, não poderia faltar aqui o pastelzinho de angu. Recomendamos quem vier aqui na Transforma fazer uma visita pra gente. Passa aqui que vocês vão comer um pastelzinho de angu. Claro, não vai faltar um pão de queijo, né, Fernando? Com certeza. Com um cafezinho? Exatamente. Mas aqui, Fernando, a gente quer aproveitar o máximo aqui, né? Ter um profissional que tem domínio no tema que a gente admira. Antes eu queria entender um pouquinho, né, do Fernando. A gente sempre fala que o podcast que dá Transforma, esse é um projeto muito especial, porque a gente quer falar de temas de mercado, mas de uma maneira leve, gostosa, batendo um papo, como um bom mineiro, né, numa roda de bate-papo aqui. E quem é o Fernando, né? Conta pra gente. A gente já sabe que o Fernando é atleticano, é mineiro, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então conta aí a sua história pra gente. É verdade, eu tenho muito orgulho de ser mineiro.
Ah, eu também, viu? A gente estava falando isso agora ali, né? Antes de mais nada, o Fernando Guilhom é mineiro, isso com certeza. Mineiro e atleticano também. Mas eu sou mineiro, já morei em várias cidades de Minas, inclusive Belo Horizonte, cidade que eu adoro, tenho um respeito imenso. Tenho grandes amigos em Belo Horizonte, né? E estudei aqui, trabalhei em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Divinópolis, Ouro Preto, Mariana, muitas cidades de Minas Gerais. Então eu sou, acho que genuinamente mineiro. E a minha família, né, em grande parte é mineira também, então eu sou uma pessoa que prezo pela cultura e pelas tradições mineiras em todos os seus aspectos que eu posso espelhar e respeitar e transmitir para as pessoas, né? Hoje eu sou professor da universidade, né, como a Dani já falou, e também atuo na área empresarial com a Ambar Mediação na área de saúde, especificamente na área de saúde, de gestão de conflitos. Então essa é a minha vida básica, né, de empresário, professor, mas sempre representando Minas Gerais, criando parcerias interessantes para a gente agregar valor, trazer eficiência. Essa que acho que é a nossa missão, poder ser útil para as pessoas, né? Acho que o mineiro traz um pouco isso da solidariedade, da ajuda, do companheirismo. Então acho que isso agrega, né, na nossa forma de trabalhar, na forma de interagir com as pessoas, com as instituições e trazer essa melhoria, utilidade para as instituições, para as pessoas, do ponto de vista pessoal e profissional, é fundamental. Fernando Mineiro é aquele, a gente fala que ele come quieto, né? Mas ele consegue chegar, ele consegue acolher, hospitaleiro, né? Realmente é um orgulho muito grande para a gente que é mineiro. E assim, você falou muito bem, você é de Minas, sua família já passou por várias cidades, né? Tem esse currículo extenso. E a gente vê aqui no seu currículo 3 pontos importantes: o direito, o compliance e a Petrobras. Então eu queria saber como é que isso chegou na sua vida, como é que você partiu pro direito, e a gente conversando ali, né? Você falou muito bem da sua avó, do seu avô, que o seu avô era médico, a sua avó farmacêutica, e você foi pro direito. Então conte isso pra gente. É verdade, assim, a minha família tem um grande número de pessoas da área da saúde, né? Uhum. Meu bisavô, meu avô, meu pai, médicos, meu padrinho, meus tios e etc. Enfermeira da minha tia, enfermeira, então tem muita gente da área da saúde, muita gente da área de agrárias também, das ciências agrárias, agrônomos e etc. Mas eu sempre gostei das letras, talvez influenciado até pela minha avó principalmente, sempre gostei das letras e acho que um curso que dava uma perspectiva interessante do ponto de vista profissional que me atraía e também ligado a questão de muita leitura, de muita cultura, isso sempre me atraiu bastante. Então, me encaminhei para o direito um pouco por essa questão. E em relação... Aí, lógico, né, depois que você entra na faculdade, as coisas vão acontecendo, e me formei e vim fazer mestrado em Belo Horizonte, na UFMG. E ali, na faculdade de Direito aqui da UFMG, na especialização e no mestrado, passei para a área do Direito Econômico, e ali, assim, carreguei lições trago lições muito importantes até hoje. Acho que a principal delas é a vinculada à necessidade e ao conceito de eficiência, que eu trago para a gestão de conflitos na área da saúde, que é fundamental. Eu acho que é isso que vocês buscam também, né? Claro. Transforma a saúde, é isso, é gerar eficiência e o máximo da eficiência. Isso vem muito do estudo mais aprofundado do direito econômico, da análise econômica do direito e os seus reflexos. Então, e aos poucos a gente vai agregando, né? Vai mudando a vida profissional, vai levando a gente para um lado, para o outro e etc. E numa dessas frentes, aqui no próprio mestrado da Faculdade de Direito da UFMG, eu fui convidado para ir para a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, por uma secretária de Direito Econômico que depois, por acaso, passou a ser diretora de investimentos da Petros e me levou para a Petros para ser gerente de compliance
E aí lá eu trabalhei muito com governança corporativa dentro de fundos de pensão. Nossa, isso deve ter sido muito interessante, né? Uma experiência... É uma experiência muito enriquecedora, porque a gente lida com um dos grandes motores do desenvolvimento nacional, né? Quem olha para o fundo de pensão não consegue ter a dimensão, porque praticamente todas as grandes empresas nacionais têm uma participação relevante dos grandes fundos de pensão, Petros, Previ, Funcef, etc. E ali você tem que aprender governança, você tem que aprender compliance, você tem que, né, ter uma ótima gestão com eficiência, então uma coisa riscos e controles bem amarrados, monitoramento de riscos, elaboração de controles, os sistemas de como fazer isso, como gerir para garantir, né, a blindagem do sistema. E graças a Deus na nossa época nunca houve nenhum problema de desvio ou qualquer coisa semelhante. Então lá naquela época, na Petros, nós desenvolvemos o primeiro manual de governança corporativa de fundo de pensão no Brasil, e por acaso eu fui um dos coordenadores. Então, assim, tudo isso vai agregando valor para a gente ir aos poucos se transformando num profissional dessa área, né, de mediação, gestão de risco, mas agregando valores de eficiência, de compliance, de governança corporativa e trazendo isso para a saúde, que está lá na minha origem, a saúde, né? De toda a minha família, né, meu bisavô veio de navio do Pará para o Rio de Janeiro, né, para estudar medicina. Então, quer dizer, isso já está no DNA também da família. Então, tentar reunir tudo isso e trazer mais valor, mais eficiência para a área de saúde, poxa, é uma alegria, um prazer. Será que ali estava nascendo o bichinho ali da mediação na academia? Porque você faz muito essa correlação, e eu gosto muito de fazer a correlação da mediação com a eficácia, eficiência ali. Conta pra gente o que é tal da mediação, porque, é um negócio, a Transforma começou a provocar, todo mundo sabe o que é mediação? Mediação, e a gente está testando até nível de entendimento, né? Porque tem todo um histórico nisso, né? Então, conta aí como é que o bichinho da mediação te pegou, como é que você descobriu outros países também, né? Trabalhando com mediação em saúde. Você podia contar pra gente, mediação? Eu vou começar pela origem da mediação na minha vida, que eu acho que é interessante, tem a própria explicação do assunto, né? Eu passei num concurso para professor de uma certa matéria, e quando cheguei na universidade já existia professor daquela matéria. Então, em resumo, eu não tinha aula para assumir, não tinha uma matéria para assumir. E aí eu já tinha relação em outras universidades com o tema, resolvi criar a matéria, projetos de extensão que foram dando muito certo. A gente começou a ganhar prêmio do Conselho Nacional de Justiça, começou a haver uma procura muito grande, passou a ser obrigatório na faculdade, passou a ser obrigatório no Brasil inteiro. Então a coisa tomou uma proporção muito grande. E foi oriunda de um conflito, né? Isso que eu acho que é interessante, que se relaciona muito com a teoria. Porque de um conflito, se você souber encará-lo de maneira construtiva, você vai gerar uma oportunidade interessante. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida, na minha carreira, diante da impossibilidade de lecionar as matérias que eu já estava preparado, que eu dominava, que eu estava numa zona de conforto ali, estava na expectativa. Mas coisa boa é a gente sair da zona de conforto, não é? No início a gente passa perto, mas depois é maravilhoso. Olha aí, só sai coisa boa, não é? E essa é exatamente a lógica da mediação. A gente parte daí. O conflito como uma forma de sair da zona de conforto, estimular interesse, curiosidade, buscar alternativas que sejam benéficas para todos os envolvidos, quer dizer, benéfica no caso lá para os alunos, para o professor, para a sociedade, né, na forma de projeto, de outros projetos. Então isso foi assim, foi dessa maneira que a mediação surgiu na minha vida, a partir de um conflito, que é exatamente o que eu vou desenvolver um pouquinho daqui a pouco. Então assim, esse foi o grande início da história. Mas, né, o que é a mediação? Mediação é uma forma de resolver conflito. Eu já ia te falar assim, fala em uma palavra igual você fala. Se eu puder falar em 1 minuto, uma forma de resolver conflito. Essa é uma forma de resolver conflito, só que ela é uma forma de resolver conflito adequada para situações de relações duradouras. Então, que envolve muito, por exemplo, a questão
das equipes dentro de hospitais, por exemplo. Quer dizer, a equipe de enfermagem, os médicos, os fisioterapeutas, os farmacêuticos convivem ali durante 5, 10, 20, 30 anos. Em todas as partes do hospital. No CTI, no setor de hemodiálise, na portaria, no estacionamento, em todas as frentes. E ali nessas relações duradouras, né, que as pessoas vão ali hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, etc., elas vão se encontrando com o conteúdo emocional envolvido ali. Exatamente. Aí você tem várias maneiras de resolver, mas qual que é a mais adequada? É a mediação. Então, a gestão de conflitos e relações duradouras mais indicada no mundo inteiro. Isso aí não há discussão sobre isso. No mundo inteiro, a mediação é indicada para conflitos duradouros. Não é só dentro da área de saúde, em outras frentes também. Área escolar, empresarial, outras áreas também isso acontece. Mas na área de saúde é uma que se adequa perfeitamente. Daí a importância da aplicação dessa técnica para gerar eficiência, para gerar um clima melhor, para gerar menor judicialização, para gerar maior satisfação das equipes, menor rotatividade, menor afastamento, surgimento de ideias inovadoras, uma série de questões fundamentais para que mostre para o paciente, para o gestor, para a equipe clínica e não clínica, que existe uma forma de resolver que não precisa ser punitiva. Fernando, e você falou que tudo começou com um pontapé inicial seu ali, um conflito seu, né, interno mesmo. O que eu vou lecionar, uma vez que eu já tenho alguém ali lecionando que eu estava preparado. E ao mesmo tempo você já foi para a mediação na área de saúde, né, pegando os hospitais, nós temos também operadoras, né, a gente está num cenário totalmente favorável para isso. Então, de que maneira que a mediação chegou na saúde? Como é que foi esse encontro entre mediação, saúde, a importância de trabalhar essas relações que são conflituosas entre profissionais e até entre o profissional e o próprio paciente, familiar também, né? Então, como que chegou a mediação e a saúde? Como é que elas se encontraram? Foi muito interessante essa história, porque foi um surgimento espontâneo, vamos dizer assim, né? Eu fui procurado como professor que já desenvolvia, né, palestras, cursos, já lecionava na universidade. Eu fui procurado por uma ouvidora geral de um grande hospital. Gente. Que percebeu que havia necessidade de conhecer mais do tema para gerir os conflitos, porque o ouvidor, ele é... Claro. Né, já está ali na segunda instância, né? Se não resolveu na primeira instância, que é o setor ali, é o atendimento do cliente, né? Ele vai para a ouvidoria. Então, chegou na ouvidoria, é diferente, né? Você não conseguiu resolver ele na ponta. Ele precisa de ferramenta para poder resolver. Para resolver a questão dele, para satisfazer o paciente, o cliente, para dar resultado para a direção, para gerar uma melhor qualidade, né, em todas as certificações. Então, ele é não só o ouvidor, mas também o pessoal da qualidade, o pessoal da experiência do paciente, para os hospitais que já deram espaço, né, ou as operadoras. Então, ela nos procurou e aí começou a fazer alguns cursos conosco. E aí ela foi percebendo a importância e trazendo a sua equipe. Então foi aumentando o número de pessoas da área de saúde a frequentar nossos cursos e a gente percebeu que era um nicho que fazia todo sentido, que gerava resultado e as pessoas que participavam, não só essa ouvidora, mas como principalmente, né, toda a sua equipe, fora que estavam tendo resultado assim, com 1 semana de curso já estavam aplicando e tendo um resultado relevante, conseguindo resolver situações que elas não conseguiam resolver antes. E aí nós começamos a fazer cursos específicos para a área de saúde. E ela foi muito inteligente, né? Eu tô pensando aqui, porque ela bebeu da fonte e foi trazendo a equipe toda para mudar o processo do seu hospital, né? Isso é muito interessante no contexto de saúde, porque se a gente está falando aqui, o Fernando citou muito aqui a questão de qualidade,
a gente fala da ouvidoria, né? Quem trabalha aí com a ISO 9001, por exemplo, você tem um requisito específico de gestão da manifestação do cliente, né? Então, quando você vai falar ali da gestão da manifestação do cliente, tem todo um contexto. Você tem que registrar a manifestação do cliente, entender, né, a causa raiz daquilo, e aí você vai para a área. E aí começa o conflito, né? Porque aí a área tem que responder em X tempo, porque a primeira instância, a ouvidoria tem que retroalimentar o cliente, ali você vai analisar isso, entender ciclo de melhoria, o que você pode melhorar, né? Então, quem trabalha aí com o sistema de gestão da qualidade, a gente está falando da ISO, né, que todas as normas de acreditação e certificação traduzem, né, buscam muito a ISO 9001, que faz essa vocação ali no cliente. A ONA, né, a gente está falando de serviço de saúde, a ONA também, né, tem uma subseção específica da qualidade e nesse sentido, como que a mediação, assim, se você puder contar, assim, como é que você pode contar da mediação nesses players de saúde e medindo, né, metrificando, como é que você consegue medir isso dentro do dia a dia do sistema de saúde? É muito interessante você falar da qualidade, né, Priscila? Porque o resultado está com a qualidade que o prestador de serviço na área de saúde entrega. E isso é refletido por conta das técnicas, que são técnicas específicas da mediação da gestão de conflitos. São técnicas que são capazes de entender em profundidade, em muita profundidade, isso, lógico, precisa ser desenvolvido, né, com mais tempo, mas de forma bem resumida é isso. Nós temos técnicas que utilizamos para poder identificar com muita profundidade aquilo que todas as partes envolvidas estão buscando para gerar um resultado de benefício de todos os envolvidos. Agora, como é que isso, voltando para a sua pergunta, né, para a minha resposta à sua pergunta, como é que isso é demonstrado? Através de indicadores, porque a gente não pode se contentar com uma gestão de conflitos que pode ser considerado fofa, gentil, mas que não gere um resultado agregado de valor, de eficiência, trazendo resultados concretos, não só para o paciente, mas para as operadoras, para o hospital, para todos os envolvidos. Então a gente faz a medição por meio de indicadores. Nós temos um aplicativo já desenvolvido que trabalha exatamente na medição desses indicadores. Assim, bem a grosso modo, é tirar uma foto antes e uma depois. Então, se a gente tem hoje, antes da capacitação das equipes dentro das instituições, sei lá, um índice de 100 processos judiciais por ano e passa a ter 10, alguma coisa aconteceu. Se a gente tinha 50 afastamentos por semestre e passa a ter 3, alguma coisa aconteceu. E assim sucessivamente. Então a gente tira uma foto antes e uma foto depois, mas sempre focado nessa capacitação de toda a equipe, com maior ou menor profundidade, porque não é todo mundo que está na linha de frente do conflito, né? Mas você sabe que você falou um negócio, me inspirou muito aqui na questão da liderança, né? Eu acho que o maior desafio hoje do mundo executivo é o desenvolvimento de liderança, né? Porque a liderança é aquela que inspira, né? Aquela que ela inspira tanto que os seus liderados, eles vão querer fazer o melhor, né? Para aquilo acontecer, para as metas rodarem. E o ambiente hoje ele é muito conflituoso, né? Então, você traz a mediação para junto disso, nesse contexto, né? Não deve ser muito interessante, porque hoje você tem um retrato de gestão de pessoas que tem ali a liderança, ela vai fazer um plano de desenvolvimento do seu colaborador, ela vai treinar, ela vai capacitar, ela vai fazer feedback, mas ninguém tinha pensado de jogar o temperinho da mediação nisso, porque tem conflito diário, né? As pessoas têm dores diárias, têm vários problemas, e aí entra a mediação nisso. Como é que é essa ponte aí da mediação? Você falou da liderança, para inspirar aí nossa audiência. É muito interessante, você estava falando aí, eu estava me lembrando aqui de um caso de um superintendente no hospital do estado de São Paulo, que participou muito ativamente de 2 cursos que nós oferecemos lá na instituição. E ele falava muito da questão da horizontalização das relações, da satisfação da equipe que ele buscava, do retrabalho que ele tinha, da falta de compreensão do que a equipe queria e como essas ferramentas ajudaram.
Por quê? Porque as técnicas, elas são voltadas para extrair essa necessidade da outra parte. É aquela história que eu sempre pergunto nas aulas, nas palestras, nos cursos que eu ofereço por aí. Você fecharia, celebraria um acordo que fosse benéfico só para outra parte? Ninguém faz isso, Não, né? não. Ninguém faz, né? Não é porque a necessidade da contemplação das nossas necessidades também. Então tem que ser um acordo benéfico para todos os envolvidos. Quando o acordo é bom só para uma parte, a outra parte, por mais que teoricamente ela seja, por exemplo, subordinada hierarquicamente, ela vai tentar escapar. O nível de engajamento, de responsabilidade e de execução espontânea é muito menor. As estatísticas mostram que é 4 vezes menor o engajamento. Não é uma questão de detalhe, de fofura. Esse é o resultado. Os indicadores têm que espelhar isso. Antes eu utilizava, né, meu tempo para resolver conflitos, 50% do meu tempo. Agora eu estou com técnica, eu uso 10%. Então, o trabalho de superintendente ou de qualquer chefe da equipe, clínica ou não clínica, de uma instituição de saúde, ele percebe isso no dia a dia dele. Agora, a gente medindo e entregando para o gestor, para a direção, para o conselho e tal, aí a coisa fica muito melhor. Você está falando de um negócio de mudar a cultura, né? É um desafio muito grande a questão da cultura organizacional. E aí a gente falou da mediação já aqui, né? Atuando na gestão de atendimento ao cliente. Nós já falamos aqui no desenvolvimento de liderança. Agora você tocou num ponto aqui que é a cultura, né? Porque você treina toda a organização numa metodologia, né? Num método de gerir conflito entre as relações como um todo. E aí você está falando de uma mudança de cultura impressionante. Na sua vivência, como é que é isso? Assim, quando você traz essa mudança de cultura, isso é rápido, é no estalo? Como é que acontece? É um grande desafio, mas os cursos, eles são voltados para isso. E a gente trabalha, assim, na capacitação muito com situações experienciais, dinâmicas, simulações, para as pessoas perceberem o resultado. Porque você fala na teoria, você pode ficar 5 anos ali falando na teoria, a pessoa acredita, mas não muda a postura. Quando você faz uma simulação, faz uma dinâmica e a pessoa percebe que não conseguiu alcançar um resultado interessante, ou que poderia ter alcançado muito mais, aí a pessoa começa a mudar a cultura. E a gente vê isso. Você está falando de mudança de cultura, estou me lembrando aqui de um caso de uma enfermeira que fez uma aula de 4 horas. Uma aula, numa semana. E chegou na segunda aula, a gente sempre pergunta em curso, como é que foi lá, né? Vocês entenderam tudo, tem alguma dúvida, passaram por alguma circunstância assim que tenham lembrado? Ela falou assim, eu tenho. Saí do curso, aconteceu uma coisa na minha casa, que dá para levar para casa também, porque relação duradoura é relação de vizinhança, relação familiar. Ela falou assim, eu fui para casa no mesmo dia, já adotei a técnica, tive um resultado fantástico no meu condomínio, com o meu síndico lá. Quer dizer, é uma coisa que você, a partir que eu digo o seguinte, essa mudança de cultura está relacionada ao pouco tempo que essa informação tem no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, quer dizer, nós estamos saindo da pandemia, né? Em 2020 passou a ser obrigatório nas escolas de ensino fundamental, diálogo, empatia, resolução de conflitos, Sim. mediação. Isso é de 2020. Agora, 2 anos. Durante a pandemia. Quer dizer, não começou ainda, né? Como modelo de sociedade, de cultura. Uhum. Então, quando a gente faz esses cursos e consegue efetivamente mudar Existem a cultura... políticas públicas em saúde? É. Ai, que bacana, não sabia. Em saúde não, na educação como um todo. Desculpa, na educação. A Base Nacional Comum Curricular, né, que é o grande constituição da área da educação aí, no item 9 do ensino fundamental, recomenda, só não está faltando escrever mediação ali, resolução de conflitos, empatia. Interessante. E no ensino fundamental, né? Já começa desde ali de cedo, né? A criança. Muda tudo. E baseada na mudança de cultura que aconteceu na grande referência internacional, né? Que a gente tem, né? Que é? Que é o Evelina, o Hospital Evelina em Londres. E interessante que quando a gente começou a trabalhar e foi procurado pela ouvidora desse grande hospital no Brasil, a gente não sabia
Do Evelina. Dessa experiência. Evelina Londres, né? Em Londres. E depois, preparando cursos especializados e consultando toda a literatura, né, fazendo pesquisas, etc., a gente se deparou com esse grande projeto que aconteceu a partir de 2013, 2014, na Inglaterra. E foi muito por acaso também, foi mais ou menos como aconteceu conosco. Evelina tem uma característica muito assim, marcante, que é um hospital voltado para crianças com doenças graves, raras e muito graves, assim, muito, né, estados terminais, etc. Então dá para imaginar o nível de tensão que existe dentro desse hospital, né? Familiar, os pais, né? Nossa. Ali, não gosto nem de pensar, para a verdade. Mas diante de uma situação dessa muito, muito, muito grave, um médico que não sabia mais o que fazer, como lidar com aquelas circunstâncias com os pais, ele convidou uma mediadora amiga dele para ajudá-lo, no caso concreto, e deu um resultado tão surpreendente que o hospital resolveu implantar um projeto de mediação para todos os integrantes. Aí muda a cultura. Aí tá. Porque é equipe clínica e não clínica, 100%. São 3.000 pessoas. As 3.000. Imagina que bacana, nossa. Maior ou menor profundidade, mas todo mundo. E depois disso foi criada uma fundação de direito médico, de mediação médica na Inglaterra. E isso está sendo reproduzido em outros hospitais, com resultados que os indicadores estão mostrando. Bacana demais. E o interessante é que não veio da equipe clínica, da equipe médica, né, da equipe do hospital, veio de um pai, né? Que a gente fala que o paciente hoje, o familiar, é a nossa principal parte, né, interessada dentro aí do nosso cenário, né, de saúde. E assim, tô vendo você contar vários casos, né, de sucesso. Teve da enfermeira que fez uma aula aí de 4 horas, já conseguiu mediar um conflito aí no condomínio, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Contou também o caso de um grande superintendente de um hospital, né? E você tem mais cases de sucesso que você pode contar, compartilhar? Tem muito caso, né? Tem muito caso durante esses cursos, né, que já são muitos. Para usar o comando falar contendo da tela, gente, que é isso? Quem sabe faz ao vivo, você sabe, né? Com certeza. A Siri aqui tá tão empolgada com mediação, porque ela tá querendo usar o comando para mediar. Você escutou aqui? Você já viu isso, né? Ela é danada, você viu, né? Ela fica escutando a gente aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aí já deve ter passado por isso. Ela já levantou a mão, tá todo mundo empolgado com mediação, Fernanda. Até a Siri conta tudo. Exatamente. Mas assim, nós temos inúmeros casos, porque nós já treinamos aí equipes de hospitais, né, no Brasil todo, em todas as regiões do Brasil. Então, assim, um número grande de hospitais instalando centros de mediação dentro do hospital, treinando só a equipe coordenadora, gestora do hospital, ou treinando a equipe inteira. Então, assim, tem muitos casos interessantes. E quando a gente passa, sobretudo, para os módulos mais avançados e vamos para os casos práticos, e os alunos vão trazendo a aplicação das técnicas dentro dos hospitais, da relação com os pacientes, os operadores de saúde. Então são muitos casos. E ao longo dos cursos de capacitação, né, a gente aborda muito isso, porque enriquece, né, porque é a vivência ali do enfermeiro, do médico, do farmacêutico, na relação deles. Então, assim, são muitos casos, né, bem interessantes, assim. E não só do ponto de vista pessoal, que eu acho que é fundamental, pessoal profissional ali, mas também institucional, do resultado que trouxe para o hospital. Eu vejo, quando você está contando tudo, a gente pegando o cenário, as dores, né, do sistema de saúde, eu enxergo atualmente no Brasil dores que têm tirado o sono de muitos profissionais executivos de saúde que tem que gerar resultado. Dor número 1 que eu vejo é o aumento da sinistralidade para quem está na saúde suplementar. E o aumento da sinistralidade, se eu for falar no top 5, quem é aí de operadora de saúde vai saber que uma dessas principais dores é a questão de oncologia, né? Você fala, sinistro, oncologia tá ali.
E hoje o desafio dos executivos de saúde de entregar um tratamento de oncologia sem trazer subtratamento. Porque o modelo atual hoje de oncologia é assim. Existe um modelo de remuneração, em grande maioria, ele é empacotado, os serviços recebem X moedas, e essas X moedas, elas têm que ser distribuídas ali com o tratamento, com tudo que tem que ser feito. Só que a depender de X moedas, quem está lá na ponta vai ter que pegar o menor tratamento para ser sustentável, pagar o custo fixo e ter sobras ali. E aí ninguém está medindo a eficiência disso. Só que aí tem uma turma que está lá na linha de frente, estudando e tal, que não aceita X moedas e vai falar assim, olha, o meu protocolo é esse aqui e esse que é bom. E aí acontece um negócio que eu acho que a mediação vai vir com tudo, que é o quê? O paciente ali, o que ele faz? Ele tá ali com o médico dele. Ele quer o melhor tratamento. E ele sabe que aquilo é bom. O que ele faz? Ele vai lá e bate na porta do juiz. Não é assim? E aí, nesse caminho, a gente vai vendo... Nossa, outro dia eu tava lendo o índice de judicialização em saúde. A gente vai vendo que só vai subindo, em especial em oncologia. E aí, quando você vai vendo, assim, ó, nessa ponte entre... a solicitação do tratamento até lá em cima, porque talvez o que está solicitando aqui não é o melhor para ele, não. Talvez tinha outro tratamento, até mais barato, né, que seria similar, né? Hoje tem startups aí no Brasil trabalhando com isso, né, com a melhor escolha, mas dentro ali de uma grade que tem preços diferentes, mas que faz o mesmo tratamento. É o caso da Soy, por exemplo, que está aí no mercado com uma inovação nesse sentido. E aí, falando da mediação, nesse trânsito, né, entre essa busca do melhor e chegando até o juiz, olha a mediação aqui nesse meio, né? Não sei se você já pegou por aí, como é que você está implantando junto da turma aí do jurídico, né? Esse tema é fundamental, porque... numa análise mais aprofundada, o que é o judiciário? O judiciário é uma forma de resolver conflito também. Exato. E tem até mediação, né? Aí você vai contar. De mentirinha tem. E você começou lá. A sua raiz está lá. Só que quando a gente vai se aprofundando na lógica da mediação, a gente percebe que existem outras ferramentas, né? Outras ferramentas que são mais interessantes. O que muda basicamente? Lógico que isso tem que ser aprofundado nas capacitações. Mas o que muda do processo judicial para a mediação é que no processo judicial, em regra, a gente trabalha com direito, legislação, né? E autoridade. Na mediação, a gente inclui um outro tópico, um outro fundamento para resolver conflito, que é a necessidade humana. Isso muda tudo e coloca em primeiro plano. E só assim a gente consegue ter ganhos para todos. Minha técnica de economia em saúde. Aí a academia te chamando de novo, que você vê lá na economia, é isso aí, não é? Um dos fatores. Para gerar eficiência, né? Exato. Aí você tem que trazer eficiência. Quer dizer, então assim, agora, primeiro, o judiciário vai gerar um ganha-perde. Não é à toa que o índice de perda dos operadores e dos hospitais é quase 100%, né? Hoje fala que uma meta considerável é de 80% de perda. Considera-se... Está abaixo de 80%, já vi 95%, 100%. Como que 100%. Pode considerar que é uma boa meta 80% de perda? Não é possível. O Evelina publicou que cada caso judicializado custa para o hospital de Londres 10 mil libras esterlinas. Um procedimento de mediação, 1.500 libras. Pois é. Veja bem. Olha o resultado. Numa modalidade ganha-ganha, que você vai extrair dali de um procedimento de mediação bem executado, benefícios que vão alterar a postura. Olha bem esse caso, você me provocou, né, Dani? Estava buscando um caso interessante. E eu estou esperando uma resposta de um caso. Olha, eu estava fugindo da pergunta, mas agora vamos lá. Olha o que o Ministério da Saúde da Austrália está fazendo. Ele pede um relatório de ouvidoria de todos os hospitais do país. Para quê? Para atacar exatamente os principais pontos de conflito e melhorar aquilo ali. Que bacana isso. Porque o conflito é a oportunidade. Para
para ser tratado numa lógica ganha-ganha, numa lógica de gestão de conflitos pela mediação, não judicialmente. É porque, assim, aquele negócio, se não mudar a cultura, não tem jeito. Não é mesmo? Tem uma frase, eu não sei de quem é, tá? Eu vi essa frase, eu não vou citar, porque eu não sei de quem é, que ele fala assim, ó, a cultura engole a estratégia no café da manhã. Gente, eu achei essa frase, assim, impecável, porque é isso. Se não mudar a cultura, como é que eu vou mudar o processo? Como é que eu vou mudar? Porque a gente falou aqui de liderança já, de processos, né? E tá tudo envolvido na cultura. No final das contas, eu acho que o que muda é a cultura. É o que te inspira, é o que te faz ficar ali naquele clima gostoso, né? É isso, acho que no final... Eu tava vendo, eu não sei o número, assim, exato, mas o pós-pandemia, o índice, por isso que eu não vou falar o numeral, o índice em X% de pessoas que pediram demissão mesmo, de empresas, porque eles preferiam estar em casa com a família, trabalhando no home office, porque o clima era muito mais gostoso de estar ali, né, na família dele, mas entregando o resultado, do que estar lá naquela empresa que voltou para o presencial, mas que o clima é chato, o clima é ruim, né, as pessoas não conseguem se conciliar ali, né, é conflituoso, é competitivo, as pessoas querem ser melhores que as outras, né, e não querem crescer juntas. E é isso que a gente está enxergando agora no dia a dia, né? Essa é uma lição que o John Nash já deu pra gente, né? Prêmio Nobel de Economia, não é qualquer um, né? Que na relação de longo prazo é melhor cooperar do que competir, porque você mesmo vai mais longe. É isso aí. Eu brinco, até por egoísmo você deve cooperar. Porque porque eu sou o auge do egoísmo, mas eu vou cooperar porque eu vou ganhar mais. Exato. Você pode ser por inteligência, por fofura, por gentileza, por educação, mas até mesmo por egoísmo. E é o John Nash que está falando, não sou eu. É o Prêmio Nobel de Economia. Nas relações de longo prazo. Envolve as relações, por exemplo, entre as equipes do hospital, as operadoras com seus clientes. E você sabe onde eu vi um negócio bom da mediação também, que entra bem quem está em operadora de saúde, que é outra dor? A gente falou de autorização ali de oncologia, né? Que aí o paciente já passa ali o limbo e vai. O serviço de auditoria em saúde, né? Uma área também que eu comecei ali na turma de auditoria em saúde. E quando a gente fala ali da parte de autorização em saúde, né? Na autorização de um procedimento, daquilo que não está no hall de procedimentos da ANS, por exemplo, a gente tem clientes, a gente viu muito isso, e olha assim, sem trazer a técnica de mediação, né? Olha, aquilo não está no hall, eu poderia ter negado, eu poderia ter feito uma negativa, mas ao estudar a minha base e entender que aquilo vai gerar uma judicialização, eu prefiro acatar, que para mim custa muito mais barato, né? Eu já vi clientes trabalhando assim e de uma maneira inicial, ainda ser uma técnica, né? Ainda apurada. Mas olha, já é uma das frentes também que a mediação pode trazer técnica aí, né? A lógica é explorar a máxima potencialidade do conflito. Do lado benéfico, obviamente. Então, resolver, muita gente é capaz de resolver, mas resolvendo com técnica, você gera um resultado muito superior. Esse faz parte, né, de um dos grandes desafios que é publicado aí nos artigos do Jornal da Experiência do Paciente. Ele fala muito uma das grandes barreiras, essa cultura de mudança permanente. Todas as áreas que a gente trabalha, atua, né, profissionalmente, ela tem uma mudança constante. Então a instituição ela tem que estar preparada para isso. É isso mesmo. As coisas evoluem de forma permanente. E estar preparada para isso não é qualquer instituição. Não é qualquer uma. E isso faz parte da mudança de cultura que você bem trouxe aí algumas vezes. Isso é fundamental. Então, incorporar a cultura do aprendizado permanente, uma cultura cooperativa e não competitiva. Por quê? Porque é melhor para mim, é melhor para a instituição, é melhor para o paciente, é melhor para a operadora. Eu vou fazer um link interessante, que você falou de experiência do paciente, experiência do cliente. E nós temos um ponto também que é extremamente desafiador, não na saúde suplementar, mas voltando agora para os hospitais. A gente fala de trabalhar a cultura de segurança do paciente. E tem algo que é um desafio para vários hospitais implantar, que se chama disclosure.
quando há um evento adverso que aconteceu com o paciente e esse evento adverso ele tem que ser comunicado com o paciente e família. Então, isso é uma mudança de cultura, porque na verdade a gente tende a fazer o quê? A gente tende a esconder, né? Não, eu preciso expor, eu preciso explicar o que foi que aconteceu para me poder gerar o ciclo ali de melhoria. Exatamente. A transparência é um princípio de governança corporativa que já está aí há muito tempo, né? E a gente precisa aprender com isso e evoluir. Então, é o que a gente traz vamos dizer, na teoria da gestão de conflitos, né? Existe uma forma passiva, que talvez seja colocar debaixo do tapete, esconder qualquer coisa do gênero, agressiva, né? De às vezes ser autoritária, impositiva, etc. Mas existe a forma assertiva de resolver conflitos. Se existe o problema, vem cá, vamos resolver. Não é punir ninguém, não é demitir ninguém, é resolver da melhor maneira possível, né? A gente está falando da cultura aqui. Tem um caso que já aconteceu numa escola que a gente treinou, mas tem casos internacionais também, falando por isso com um menino de 6 anos de idade, falando o seguinte: eu estou com um problema com o meu amiguinho, preciso conversar com ele. Olha, gente. O aluno não deixou a professora entrar na sala. Peraí, professora, menino de 6 anos, eu tenho que conversar com meu amiguinho, eu preciso resolver o problema com ele. Olha que grau de autonomia, de diálogo, de transparência e resolução de conflitos. Que as pessoas estão no conflito, elas chocam, né? Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, choca, né? O outro esconde, finge, ou tá com o ego chora, muito alto, né? Ou chora, nossa, é pior ou é agressivo, ainda. Bate, né? E não é isso. Você tem um São problema, relações vamos dia a dia, resolvê-lo, né? isso. Então, e isso do ponto de vista institucional, que a gente fala de imagem, né? Todo mundo hoje se preocupa muito com a imagem. Mas isso é uma construção que se faz com... Tem hospitais também, trazendo um outro exemplo interessante aí, eu acho que foi um hospital do Nordeste, que nós estávamos capacitando a equipe, e eles falaram muito da questão de uma associação que era próxima ao hospital, uma associação no mesmo bairro, porque é um hospital, não no centro da cidade. Tô rindo aqui, porque senão a audiência não vai entender nada. O ponto, gente, né? O ponto deu um barulhinho, então não fez assim. Barulhinho, mas já resolvido. Já tá resolvido. Continua. Então, assim, a necessidade de envolver nas instituições de saúde até mesmo a sociedade do entorno para resolver conflito. Porque se você tem uma sociedade conflituosa em torno, você tem que resolver. No mesmo bairro? No mesmo bairro. Meu Deus. Que era um hospital meio isolado, assim, como se fosse um bairro mais afastado. Sim. E ali na comunidade havia uma série de problemas de violência e tal. Eles trouxeram as pessoas para resolver, porque as pessoas não queriam mais trabalhar, não queriam mais frequentar o hospital. Então eles precisavam, né, criar uma relação, porque a relação de vizinhança ou comunitária, ela é uma relação continuada. Então a técnica da mediação também funciona. Nossa, é fantástico. Né? Então é para gerar eficiência, mas gerar eficiência de verdade para todos os envolvidos. E todos os envolvidos, não necessariamente a equipe clínica do hospital e só o paciente ali, ou só a operadora, a saúde suplementar ali. Não, às vezes é o entorno do hospital. Então vamos resolver. Não colocar debaixo do tapete, não agir de forma violenta, porque isso pode trazer no médio e longo prazo problemas ao invés de soluções. Então, resolver definitivamente. Traz para cá, vem para cá, vamos incluir, vamos resolver o que precisa fazer. E aí entram as técnicas para resolver, porque você precisa entender com o que aquela comunidade funciona. Para isso, técnica atrás de técnica. Tem 20, 30 técnicas que a gente tem que colocar em prática para a coisa funcionar, né? Nossa, é fantástico, porque a gente está falando aqui de uma estratégia, vou chamar de estratégia, né, de gestão, que vai abarcar o que a ANS está colocando. A Agência Nacional de Saúde, ela tem score que mede a questão de satisfação, né? Ali a ANS está trabalhando com segurança do paciente. A agência está de uma maneira assim assertiva. Eu falo assim, quanto que eu sou feliz pelo trabalho da Agência Nacional de Saúde hoje, né, do própria ONA, né, que é o Manual Brasileiro de Acreditação. E se você for olhar ali, tem padrões internacionais, né, do ISCOA, e trabalhando com todo esse contexto, né, e quando a gente fala nesse contexto, disso tudo, eu trago, assim, da relevância do tema para o sistema de saúde. A gente falou aqui, bateu bola, contou de várias frentes que a mediação encaixa.
eu queria contar para o pessoal que agora vai ter curso de mediação aqui, né? Com certeza. Vai ter curso de mediação, né, para que capacite os profissionais de saúde. E a gente também vai levar para vários clientes, né? A gente já tem vários clientes aí já com a agenda reservadinha para mediação, né, para se capacitar, começar a capacitar o escopo inteiro do hospital, trazer metodologias, né, em todas essas frentes aí que a gente conversou. E é sucesso garantido, né, Fernando? Porque nosso negócio é transformar o sistema de saúde, né? É agregar valor, né? Entregar eficiência, entregar utilidade, entregar resultado, né? Ninguém quer outro caminho. A gente quer obter informação, obter técnicas, informações, conhecimento que gerem resultado concreto, rápido. Gerar eficiência, resultado de longo prazo. Né? Não é um negócio que tem uma ferramenta que faz, que não, é fácil, né? O gostoso é isso, que é simples. Muito Exatamente. prático, é simples e é uma informação que é recente no Brasil. Mas por que todo mundo não adota isso, né? Há muitos anos, há muitas décadas, etc. Porque o assunto é recente no Brasil. Ele vamos dizer, de 2015 para cá que a coisa está pegando. Isso é muito novo. Que realmente as coisas estão acontecendo. De uma maneira geral, na área de saúde, né? Na área de gestão de conflitos na saúde, nós estamos dando os primeiros passos, né? São os primeiros hospitais que estão sendo treinados lá, os nossos, né, clientes aí, as nossas parcerias, são os primeiros. São os primeiros que vão ter essa vinculação. Eu digo que é o seguinte, é o estado da arte, né? Pegando principalmente a questão da experiência do paciente, do conceito de experiência do paciente, quando eu que acompanho muito as publicações do Instituto Berio e do Jornal da Experiência do Paciente, a gente vê ali que eles estão... Esse tema experiência do paciente vai se expandindo e ele está a um passo da gestão de conflitos pela mediação. E tá no dinheiro, que dói no bolso de todo mundo, porque as remunerações estão correlacionando a entrega de segurança do paciente, né? Alguns países aí já colocando como indicador para pagamento por valor e performance, né? E se a gente for pensar, tem estudos já mostrando o impacto econômico, né? Porque um paciente que tem um evento adverso, uma falha, ele mais que dobra o tempo de permanência, né? A gente está falando de sustentabilidade também do sistema, né? Então, eu acho que a mediação ela vai casar aí. Você sabe, Fernando, que aqui, o nosso convidado, ele sempre deixa aquela frase, aquela mensagem final para a nossa audiência, para os nossos telespectadores que estão aqui, os profissionais de saúde. O que você deixaria para quem está nos escutando aqui agora sobre mediação, sobre a vida? Você sabe que mineiro gosta de contar caso, né? Eu posso contar claro. Um casinho rápido? Deve. Não é muito demorado, não. Não, deve. Então eu vou contar um caso, vou recomendar o filme, né? Porque o caso não é meu, né? É um filme fantástico que eu adoro, chama Tarja Branca. Acho que é bem a calhar, né? O nome dele, inclusive, né? Tarja Branca. Um documentário nacional fantástico, fantástico. E nesse filme tem uma... Pode me emocionar, porque eu não garanto que eu não vou me emocionar, tá? Então, não tem problema, a gente tem... E a gente chora, né? A gente eu já chora. vou anotar aqui. Tem aqui, ó, qualquer coisa eu te empresto. Perfeito, então tá bom. Então, uma senhora estava passando por uma praça de uma cidade e de repente ela ouviu dois meninos soltando papagaio, pipa, empinando pipa, né? Soltando papagaio, cada lugar fala um nome. Né? E ela ouviu um menino falando pro outro assim, batiza, batiza. E ela ficou curiosa porque ela não sabia o que significava batizar no âmbito dos papagaios, etc. E batizar significa esticar todo o fio. Todo o fio do papagaio, do carretel. Então, aí ela, quando eles esticaram todo o fio, ela falou, batizamos e tal. E aí, quando você batiza um papagaio, uma pipa, né, você não pode mais cortar o fio. O carretel, ele fica com aquela distância, nunca mais você pode cortar, porque ele foi batizado. Então, a senhora ficou com aquela reflexão, falou, que interessante, né? Então, depois que você está com o fio esticado, você não pode mais cortar. E ela levou isso para a vida, para o diálogo. O que significaria para ela, no caso específico, ela brincar? Para ela, brincar significa esticar todo o fio de vida. E quando você está com todo o fio de vida esticado,
ninguém consegue mais cortar. Você Show. está no auge da sua capacidade, no auge da sua performance, no máximo da sua potencialidade. E trazendo isso para o diálogo e para a gestão de conflitos, eu digo que toda essa lição vale como a troca de fios. Você reconhece fios que são de cores diferentes, de tamanhos diferentes, mas nenhum deles deve e pode ser cortado. Então é respeitar ao máximo a individualidade do outro, as necessidades humanas que estão por trás, porque são elas que representam a chave para desatar os nós dos conflitos, tanto do ponto de vista institucional quanto humano. E isso multiplica as alternativas de solução, gerando eficiência dentro das instituições de saúde. Era isso. Ah, meu Deus. Quero esticar minha corda agora, me ensina a fazer isso. Isso. Não é? Tô tentando aprender. Eu quero esticar minha corda. Tô Esticando, ó. tentando Fazendo o que a gente mais gosta, né? Vamos estudar, não é mesmo? Quando a gente está brincando, a gente bom está com o fio demais. esticado, a gente está se divertindo, a gente está no auge da performance. E para mim estar aqui hoje com vocês, pode ter certeza. Tá no auge. Eu vou usar a frase do nosso filósofo brasileiro, Dr. Clóvis de Barros Filho, que a vida vale a pena ser vivida no ímpeto, no instante, né? Então a vida tá valendo a pena ser vivida, que agora eu tô gostando de brincar então no negócio aí. Eu tô gostando de brincar. Agradeço tô num momento muito bom aqui de brincar. Eu agradeço muito o convite e a simpatia, a alegria, o companheirismo, a nossa parceria. Vai gerar muitos resultados. Esperamos transformar aí, né, ainda mais do que vocês já transformam, né, a vida das pessoas e das instituições. Nós estamos aqui para agregar, ajudar vocês nisso e somar um pouquinho aí com o nosso conhecimento. Ô, Fernando, você sabe Muito que a gente obrigado. tá chegando ao fim, você já até fez a pegada. Nós queríamos muito agradecer, viu? Primeiro pela parceria, por estar aqui hoje em BH com a gente. Está aqui na nossa sede, né? A gente está aqui no Pastelzinho de Angu, mas muito feliz. Agradecer muito, porque você é um profissional que a gente admira muito. Quem quiser ver o TEDx lá do Fernando, vá lá, TEDx 2015, Fernando, vocês vão ver, vocês vão apaixonar. É um profissional que a gente admira muito, né? E sempre agregador. E o que você falou é muito real. É o que a gente acredita muito, né? Nós vamos sim ser agentes de mudança e vamos transformar o sistema de saúde. Isso é propósito na Transforma Saúde. Então a gente acredita muito nesse propósito. Sabemos que para chegar, para crescer, tem que crescer juntos. E o Fernando é um dos nossos braços para isso, né? Fernando e Âmbar, né? A equipe inteira ali, que é uma equipe enorme. E é um dos profissionais que a gente admira muito, sabe, do conhecimento técnico, que faz parte dessa transformação, né? Que juntos a gente entendeu que os valores são parecidos e a gente vai conseguir fazer isso, não é mesmo? Com certeza. Então eu vou deixar aqui um abraço, daqui a pouquinho a Dani também vai falar, vai despedir, né? Deixar um abraço, agradecer, pedir para você compartilhar. Se você conhece o hospital, operadora de saúde, viu que faz sentido o que a gente está falando aqui, compartilha ali para o seu colega que você acha que pode ouvir isso aqui, fazer a diferença na sua organização, no seu serviço de saúde, tá bom? E a gente agradece muito. Curte, compartilha. Um beijo, um queijo, um cheiro para vocês. Vou deixar a Dani agora. De Angu? Pastel de Angu? Fernando, então primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi uma conversa muito boa e essa sua emoção, você trouxe uma emoção no final. E essa emoção é justamente o que a gente representa, né? Então, assim, foi um prazer muito grande essa conversa. Tenho certeza que o curso que está sendo lançado aí em breve vai trazer muita coisa boa, vai fazer com que muitos profissionais estiquem o fio, né? Para poder chegar naquele limite máximo que a gente tem. Então, assim, muito obrigada. Espero revê-lo aqui novamente para mais uma conversa agradável como essa. Muito obrigado, Dani, para você também. Uma alegria para mim, viu? Perfeito, então, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, até!